Pessoal, boa tarde. Daremos início ao segundo plantão de dúvidas sobre a PL 4173. Lembrando que o projeto de lei foi aprovado no Senado Federal e, como a iniciativa já recebeu aprovação na Câmara dos Deputados e não houve modificações por parte dos senadores, seguirá para a sanção presidencial. Dentro deste contexto, o time da Shield International Tax promove o evento de hoje e reforça nosso posicionamento de compartilhar conteúdos relevantes de forma acessível para toda a nossa audiência. Conosco hoje teremos a equipe de gestão completa da Shield International Tax. Patrícia Quintas, nossa head da Shield, Eric Abramovitz, nosso Wealth Planner, e Adriele Oliveira, manager de Tax Obligation. Apresentando rapidamente a Shield para aqueles que ainda não nos conhecem, somos uma empresa que ajuda brasileiros a internacionalizar patrimônio desde 2012, sempre preocupados com a melhor ótica tributária e sucessória das estruturas de nossos clientes no exterior. Já fizemos mais de 600 estruturações internacionais, temos mais de 200 clientes que contratam nossos serviços recorrentes, entregamos anualmente mais de 300 declarações de imposto de renda nos Estados Unidos e possuímos clientes em mais de 9 países. Arquivamos todos os anos mais de 100 balanços em paraísos fiscais. Pessoal, para quem quiser receber conteúdo exclusivo sobre a PL, esse é o nosso canal do WhatsApp. Para fazer parte, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você já vai fazer parte do nosso canal. Queria convidar aqui para iniciar esse papo com a gente o Eric Abramovitz, que vai dar um breve contexto sobre esse cenário de projeto de lei e um disclaimer rápido para a gente. Primeiramente, boa tarde, pessoal. É um prazer aqui ter todos mais um evento da Shield. Inúmeros que aconteceram esse ano, né? Que acabaram culminando aqui no PL 4173. Antes da gente começar a responder as perguntas, também fazer uma análise da evolução política do projeto, é importante destacar aqui a questão fazer um breve disclaimer que todas as respostas aqui fazem parte a partir de respostas com a melhor base jurídica que nós temos. Amplamente aí divulgado que estamos aguardando a instrução normativa para operacionalizar aqui o PL 4173. Temos alguns pontos operacionais que já vieram no projeto de lei, mas tem algumas respostas que ainda deverão ser operacionalizadas pela Receita. Perfeito. Vamos abrir a roda de perguntas e respostas, lembrando que todas as perguntas que estão aqui foram enviadas pelos nossos participantes. A gente recebeu mais de 100 perguntas, então não vai ser possível fazer uma roda contemplando todas elas, mas o nosso time aqui selecionou as perguntas mais pedidas e aquelas que a gente acredita que abrange, né, o maior número de pessoas para serem respondidas ao vivo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no Q&A, a gente vai tentar encaixar. Se não, a gente tem mais de 20 perguntas selecionadas para dar sequência aqui no nosso webinar. Bom, queria começar chamando a Adriele para responder essa primeira pergunta. Acho que a questão dos 8% ela se repete algumas vezes aqui em formatos diferentes. Adriele, se você puder começar respondendo para a gente, para realizar a atualização desses 8%, qual que é o valor base que deve ser considerado? Vamos começar por aqui. Boa tarde a todos. Olivia, a gente vê bastante aí dúvida relacionada à valorização a mercado e à tributação a 8%, né? Com relação ao valor que vamos utilizar com base no valor declarado no imposto de renda. Então, atualmente, o valor declarado no imposto de renda é a custo de aquisição. Então, a gente vai verificar qual é o valor a mercado daquele ativo e vai fazer o cálculo da valorização para sofrer a tributação a 8%. Acho que muita gente correlaciona a DCBE com o imposto de renda, então acho bom também falar um pouquinho do que era diferente antes e o que pode ser relacionado atualmente com essa PL. Então, anteriormente, o imposto de renda era custo de aquisição e a DCBE era valor a mercado. Agora, se as pessoas optarem por realizar a atualização a mercado no imposto de renda, possa ser que essas declarações se conversem. Mas aí vai depender de qual foi o método de valorização que o contribuinte escolheu. Existem alguns tipos na DCBE, mas se o contribuinte optou pelo valor total do patrimônio líquido, possa ser que, então, a partir da valorização ao mercado no imposto de renda, essas declarações comecem a conversar.
mas não necessariamente quem optar pela valorização, né, no imposto de renda, automaticamente pode correlacionar a DCBE. Vai depender de como isso foi informado na declaração de capitais de bem no exterior. Então, aqui, né, Adriele, acho que para a gente colocar do ponto de vista prático para esse cliente, né, o imposto de renda é o valor de custo dele, a DCBE é o valor de mercado. Ele optando por atualizar tudo, esse valor de custo, ele se torna, né, este valor de mercado, e aí sim a gente está falando provavelmente de números iguais. Do contrário, a gente tem duas declarações bem diferentes aí, mas o que você está dizendo, então, é que essa atualização de 8 vai em cima do valor do imposto de renda, certo? Exatamente, Olivia. Vai em cima do valor do imposto de renda. O imposto de renda vai ser a declaração que vai ser utilizada para fins desse cálculo de atualização. E Perfeito. lembrando que a DCBE existem alguns tipos de método de valorização, e se o cliente optar pelo patrimônio líquido, aí sim a gente pode correlacionar as duas declarações. Perfeito. A gente vai ter mais algumas dúvidas relacionadas aos 8% aqui. Vamos passar para a próxima. Adriele, aproveitando você mais um pouquinho para essa próxima dúvida. Essa foi uma dúvida que surgiu, inclusive, em reunião com alguns dos nossos clientes na semana passada. Qual que é o sistema de contabilidade que vai ser utilizado? Se você puder explicar um pouquinho para a gente, vai nos ajudar. Existem duas formas, né, da contabilidade. Ou a gente vai seguir os padrões internacionais da contabilidade, o IFRS, ou a legislação comercial brasileira. Existem essas duas opções. Mas na lei, tem um inciso que ela deixa claro que, para empresas sediadas em tributação favorecida, o sistema que deve ser utilizado é a legislação comercial brasileira. E aí a gente vê muitos embates sobre isso, do porquê que para a tributação favorecida a gente não pode utilizar o IFRS, a gente acha que pode ter aí algum ajuste nesse sentido quando a Receita Federal se pronunciar na instrução normativa de como vai ser na prática essa contabilidade de empresas sediadas em tributação favorecida. Então fica aí o disclaimer que, na verdade, a gente precisa aguardar essa instrução normativa para ter certeza de como vão ser as coisas, né? Opa, perdão. Vamos passar aqui. Pergunta número 3. Como fica a tributação de uma LLC detida por uma offshore? Adriele, engatando ainda na questão da contabilidade, se você puder colocar aqui para a gente. Bom, a legislação ela deixa claro que a tributação ela vai ser individualizada, ou seja, a gente vai ter que olhar pelo lucro de cada empresa. Mas quando a gente tem uma empresa controladora que detém uma controlada, o que vai acontecer na prática? A gente vai deduzir os lucros dessa empresa controlada, no caso essa LLC, da offshore. Então, acho que muita gente está aí pensando que vai sofrer tributação, dupla tributação, e está preocupado de quanto que de imposto vai pagar aí nessa brincadeira, porque vai pagar nos Estados Unidos, vai pagar no Brasil, vai pagar na empresa offshore, vai pagar na empresa dos Estados Unidos. Então, assim, para deixar claro, se você tem uma empresa offshore que tem uma LLC, vai poder ser deduzido o lucro da empresa LLC no cálculo do lucro da empresa offshore. Tá? Com relação aos impostos pagos, né, pela LLC nos Estados Unidos, esses impostos também vão ser deduzidos aqui no Brasil. Mas a regra é clara, a tributação é sobre os lucros individualizados por cada empresa, podendo ser deduzidos, né, esses lucros das empresas controladas nos Estados Unidos. Perfeito. Próxima dúvida. Patrícia, será obrigatório calcular os lucros da offshore na declaração de imposto de renda, que será entregue em 24, ou somente na declaração de 2025? Como que fica essa base de cálculo para esse imposto? Se você puder explicar para a gente, vai ajudar bastante gente, porque essa dúvida apareceu muitas vezes. Lógico, uma boa tarde a todos. Bom, vamos lá, Olivia. Deixando bem claro que essa PL, ela vai começar a atuar a partir de 1º de janeiro de 2024, ano base de 2024. Sendo assim, aquilo que for entregue na declaração ano base 2023, exercício 2024, ainda para considerar a antiga lei que nós estamos aqui ainda em vigor. A partir do ano base de 2024, exercício 2025, lá em 2025, onde vai ser entregue a declaração, aí sim temos que utilizar as novas regras da PL 4173.
Perfeito. Na dúvida, fale com um dos nossos especialistas, mas acho que Certeza. ficou claro. É, vamos lá, Patrícia, aproveitando você para essa próxima dúvida. A gente gostaria de saber como será feito o cálculo do ganho de capital para investimentos com rendimentos auferido em moeda estrangeira, no que tange a variação cambial, quando da adesão ao regime especial de regularização tributária de 2016. Como Ok. fica isso? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás, lá em 2016, aqueles investidores, contribuintes, que utilizaram da entrega da declaração do DERCAT, desculpa, a origem desses valores seria dada como origem em moeda estrangeira. Quando você tem a origem em moeda estrangeira, não existe a variação cambial a ser calculada. Porém, com a aprovação desse projeto-lei, esse tipo de, vamos dizer assim, de isenção da variação cambial para os valores de origem em moeda estrangeira cairão por terra. Então, o que isso quer dizer? Aqueles investimentos, mesmo que lá para trás foi utilizada através da adesão do programa, haverá sim a tributação da variação cambial. Perfeito. A gente tem vários clientes, né, que têm algum tipo de rendimento de origem estrangeira que não tem esse valor. Então, é uma dúvida bem comum aqui do Inclusive para pessoal. aqueles que não entraram no DERCAT, né, na adesão do programa, que têm investimentos de origem de moeda estrangeira, também não vão poder mais usufruir dessa isenção da variação do cambial. Perfeito. Eric, como funcionará a possibilidade de antecipação para a tributação na alíquota de 8%? Se você puder explicar um pouquinho, inclusive um dos nossos clientes me perguntou hoje de manhã como que isso vai funcionar na prática, né? O que ele tem que fazer, quais formulários ele precisa preencher. Eu não sei se a gente já tem tudo isso de informação para dar, mas o que você puder contribuir aqui já vai ajudar o pessoal. Antes de tudo, vou dar um pouco de contexto aqui histórico, que eu estava fazendo um paralelo com o que eu disse anteriormente. Como eu disse, a gente precisa muito de uma instrução normativa para poder fazer a operacionalização aqui do imposto de renda do ano subsequente, do ano que vem, de como serão os impactos, a questão de transparência fiscal, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Aqui tem um ponto muito importante, uma análise aqui mais do contexto político e econômico que vem o nosso país, ele vem passando, que a própria operacionalização da antecipação da tributação pelo estoque de lucro de 8%, ela já veio no projeto de lei, não foi necessário nenhuma instrução normativa. O legislador, na intenção de garantir e ter uma arrecadação antecipada agora no ano de 2024, em virtude do déficit orçamentário que a gente tem acompanhado aí no noticiário, enfim, não vou me adentrar tanto nessas questões, mas ele já trouxe isso na própria legislação. Ele preferiu, ele falou, Receita, não precisa operacionalizar isso, eu já quero garantir que a antecipação de lucros e essa arrecadação vai entrar no meu orçamento para o ano base de 2024. Então, no próximo ano, 2024, junto com a declaração do imposto de renda, você vai poder fazer a atualização a valor de mercado da sua estrutura offshore. Como é que vai funcionar isso? De acordo com o projeto de lei, tem uma valorização específica que a gente vai ter que fazer para poder atualizar, que se chama patrimônio líquido. Patrimônio líquido, a partir de uma contabilidade, obviamente a contabilidade tem que estar em dia, tem que ser uma boa contabilidade, ter todas as contas contábeis ali seguras, as transações ali com documento de suporte que dê licença àquela operação. A partir daquela contabilidade, você vai ter um patrimônio líquido atualizado em 31/12. Esse patrimônio líquido atualizado, você irá atualizar sua ficha de bens e direitos da sua declaração offshore. Então, aqui para exemplos hipotéticos, eu investi e contribuí capital na minha estrutura de US$ 1 milhão. Hoje em dia, a minha estrutura está valendo US$ 5 milhões, tem um PL de 5 milhões. Então, a tributação será a diferença positiva entre o PL e o custo de aquisição reportado. Então, eu vou pagar 8% sobre esses US$ 4 milhões aqui que estão remanescentes de valorização ou acréscimo patrimonial. Quando a gente vai analisar o balanço, tem uma linha super específica que pode ser ou a de lucros acumulados e também a de lucro líquido do exercício, que isso aqui vai contabilizar no resultado e a gente vai ter o novo PL. Tem algumas informações super específicas, como por exemplo, identificação do contribuinte, CPF. Pra você tem ideia como o projeto de lei já quis amarrar essa questão, eles já trazem todos esses pontos operacionais, o câmbio, então algo que a gente já tem muita segurança jurídica,
nossos clientes eles têm nos procurado para poder realizar essa atualização. É um projeto que aqui a Shield está tocando, inclusive não só para nossos clientes, mas também para clientes externos. Perfeito. E, Eric, você mencionou esse exemplo, né, de US$ 1 milhão para US$ 5 milhões, tributando essa diferença de 4, a gente precisa levar em consideração o câmbio para fazer esse cálculo também, certo? Perfeito, perfeito. Será o câmbio de compra do Bacen divulgado para o dia 31/12. O último dia útil, salvo engano, de acordo com a letra fria da lei. Mas ele já está Perfeito. divulgaram um câmbio. Então, pra você ter ideia, toda a operação dessa antecipação do estoque, ela já está muito redonda pelo texto da lei. Então, O na que verdade, o nós cliente... esperamos para o imposto de renda do ano que vem é provavelmente vai vir uma ficha específica, que vai ser uma ficha de entidades controladas no exterior, ou será um campo específico na própria ficha de bens e direitos, mas as linhas gerais, o vetor principal para a operacionalização disso já está disposto. Perfeito. Então, o cliente que tem interesse em realizar essa antecipação, ele já consegue deixar tudo redondinho, só esperando a ficha que ele de fato precisa preencher para gerar essa DARF, né? O cálculo, câmbio, tudo a gente já tem disponível, qual que é o formato que isso vai acontecer. Perfeito, olha, essa mecânica aqui já está muito esclarecida e temos aberto aqui para nossos clientes, também para clientes externos, tem sido uma super demanda que a gente tem analisado aqui nos nossos projetos internos. Perfeito. Olha, eu Ótimo. acho que por isso que cria um pouco de dúvida, né? Até a questão que nós tivemos aí uma pergunta de quando é que vai começar a atuar esse projeto-lei, porque confunde às vezes um pouco, né? Você entregar a declaração no base 2023 ou ano que vem e pagar esse imposto por antecipação de uma atualização de bens. Então, isso acaba confundindo um pouco as pessoas, se já na entrega da declaração do ano que vem, ano base 2023, já corria assim as novas regras. São duas coisas diferentes. Isso às vezes acaba confundindo um pouco. Os especialistas estão aqui para ajudar, né? Patrícia, aproveitando aqui a tua fala, vamos passar para essa dúvida número 7. Como fica para repatriar? Aí ele coloca aqui fazer retiradas de valores de uma offshore em BVI. Vamos ainda pagar os 27,5, que eu entendo que ele está falando aqui do Carnê-Leão, né? De 7,5 a 27, ou 22,5 pela nova lei. Mesmo quem já fez a repatriação em 2016, mesmo assim, com todos os impostos, ainda seremos taxados para retirar? Aqui, até complementando a dúvida, Patrícia, eu sei que tem várias dúvidas em uma aqui, mas acho que é bom a gente fazer o disclaimer, né, da diferença de repatriação para retirada, porque muitas vezes o cliente ele faz a retirada sem necessariamente fazer essa repatriação. Então, se você puder colocar isso também na tua resposta, eu te agradeço. Porque bom ponto, Olivia, o que acontece? Às vezes até um cliente vem conosco e fala assim, olha, eu recebi um dinheiro, mas eu não trouxe ele para o Brasil, então não teria um motivo de ser tributado com relação a isso. Independe. Esse dinheiro, de qualquer maneira, está disponibilizado para você. A partir do momento dessa disponibilização, o fisco brasileiro, através do seu regime de caixa, já considera isso como um rendimento recebido, independente se ele deixou lá no país, ou mandou para outro país, ou veio para o Brasil. Então, essa tributação ocorre de qualquer jeito, sendo repatriado ou não. E aí, indo um pouquinho mais adiante, sim, esses valores que forem retirados, repatriados ou não, terá uma tributação de 15% exclusivamente na fonte. E aí, pouquinho assim, complementando ao que eu já respondi anteriormente, para aqueles casos que entraram com um programa, né, de adesão do DERCAT, lá atrás se pagava um imposto para Receita Federal, ela meio que na época fechou os olhos e falou, você quer repatriar os seus dinheiros, você vai ter aqui um imposto, uma multa com relação a isso, e você vai reconhecer esses bens sem a necessidade de comprovação. Isso é uma situação. Essa outra, mesmo tendo o contribuinte, o investidor, entrado através de um programa, através dessa adesão,
vai se ter sim que ser taxado, mais uma vez, pelo regime de caixa. Uma coisa foi o que aconteceu lá atrás, né, que eu digo assim, que a Receita Federal abriu mão disso, claro que os contribuintes tiveram que pagar bem caro por isso, mas são dois assuntos completamente diferentes, tá? Uma coisa é adesão e a outra é uma tributação oriundos desses rendimentos. Perfeito, perfeito. Então, aqui a resposta, na verdade, não é nem 27 nem 22. A gente está falando de 15%, 15, certo? é. Anteriormente, nós podíamos dizer que era a tabela progressiva, né, que era de 0 a 27,5%, com a PL, 15% exclusivo na fonte. Perfeito. Adriele, vamos para a pergunta número 8. Sócios de uma conta PJ offshore deverão recolher imposto de renda anual pela valorização de mercado dos ativos, independente se houver venda? Acho que isso vai de encontro às perguntas que a gente respondeu anteriormente sobre contabilidade, aqui um caso um pouco mais prático, né? Como que fica essa questão? Exatamente, Olivia. Inclusive, olhando aqui rápido o nosso chat, já vi que tem perguntas aí relacionadas aos ganhos não realizados, que eu acho que é Isso. justamente A gente vai chegar lá, vamos lá. Se você quiser aproveitar essa pergunta 8 e falar sobre os lucros não realizados, acho que é pertinente aqui. Sim, com certeza. Para os sócios de uma empresa offshore, né, deverá recolher o IR anual pela valorização dos mercados dos ativos. Sim, conforme a lei, né, a intenção da lei é tributar o lucro. E o lucro ele é composto pelos ganhos não realizados e pelos ganhos realizados. A forma que a lei traz hoje para não tributar esses ganhos não realizados é você fazendo a transparência fiscal. Isso falando em termos teóricos da lei, como é que ela traz hoje. Mas aí muita gente está entrando no mérito contábil. E aí, falando um pouco de contabilidade do CPC 48, que fala dos instrumentos financeiros, a gente tem 3 formas, né, de mensurar os ativos financeiros. Ou é pelo custo amortizado, ou por outros resultados abrangentes, ou de fato pelo valor justo por meio de resultado. Quando a gente fala de custo amortizado e outros resultados abrangentes, a gente fala de transição entre o patrimônio líquido. A gente não fala de resultado. E aí entra a questão. Quando a gente fala de contabilização que impacta somente o patrimônio líquido, teoricamente ele não tem tributação, né, desse lucro. Quando a gente fala de valor justo com o resultado, aí sim é onde impacta diretamente a tributação, porque é sobre os lucros. Então, muita gente está tendo essa dúvida de posso contabilizar pela forma do hora, né? Muita gente está falando dessa forma, que são os outros resultados abrangentes, que aí impacta somente no patrimônio líquido e não teria tributação. Então, a gente entende que contabilmente e juridicamente existem bases legais para defender essa contabilidade, né? Essa forma de contabilizar os instrumentos financeiros que não impactaria na tributação. Então, pensando em lei, como ela traz hoje, a escrita é tributar os ganhos não realizados, né? Independente aí se houve venda ou não, a gente vai mensurar o valor do ativo com data base de 31 de dezembro de cada ano, e esses ganhos realizados e não realizados vai compor o lucro que vai sofrer a tributação de 15%. Pensando contabilmente e juridicamente, existem bases para a gente defender formas de contabilizar que não impacte diretamente o resultado e aí também não sofreria tributação. Então, acho que essa aí é a dúvida de muita gente. Inclusive, aqui no chat a gente já recebeu, acho que do Wagner e do Roberto, falando existe a possibilidade de não impactar no resultado, de ser considerado os resultados abrangentes. Quando a gente olha o CPC 48, sim, são formas, né, que o próprio CPC informa, são 3 formas de mensurar esses ativos. Quando a gente olha a lei, a escrita da lei, a gente diz, vai tributar os lucros não realizados. Então, a gente fica aí com essa questão que está Com a todo bola mundo... dividida. Uhum, exatamente. A gente tem ainda nesse assunto, aí talvez o Eric possa nos ajudar aqui um pouquinho também. Essa pergunta 9 valeria uma reunião com esse cliente para olhar a carteira inteira e fazer um projeto, né, Eric? Mas vamos lá. Considerando que eu tenho uma ação listada em bolsa, um bond, ETF, um REIT,
um imóvel nos Estados Unidos, uma cota de fundo de private equity, uma cota de uma startup, por meio de uma offshore em país de tributação favorecida, como devo apresentar no imposto de renda os investimentos de uma offshore para não ter que recolher IR sem que haja evento de liquidez? Aqui complementa um pouco do que a Adriele falou, né, da questão da transparência. Se você puder falar um pouquinho para a gente, Eric, acho que vai ajudar esse caso específico aqui do cliente que tem um pouco de tudo. Perfeito, pessoal. Complementando um pouco o que a Adriele falou, a questão da formas de contabilização, o próprio CPC 48, como ela bem explicou, traz formas para que você não tenha que passar a eventual marcação a valor de mercado pelo lucro apurado do exercício. Então, você tem formas específicas de contabilidade que não necessariamente vão fazer a marcação a valor de mercado dos ativos. O segundo ponto aqui, fazendo aqui uma adição aqui, sobre o artigo 43 do CTN. O artigo 43 do CTN, ele estabelece que será fato gerador do imposto de renda a efetiva disponibilidade econômica e jurídica daquele ativo. Se você faz uma marcação a valor de mercado, se você tem aqui uma atualização, só que aquele bem ainda, você não dispõe ainda da economia dele, da parte econômica e juridicamente dele, não é um fato gerador do imposto de renda. Esse aqui é o artigo alicerce para a manutenção do regime de caixa. No segundo ponto, teve um julgado do STF também, muito semelhante ao caso concreto para as pessoas físicas, mas que foi aplicado para as pessoas jurídicas, questão do regime de competência específico para a pessoa jurídica. Então, o que é que eu falo para os clientes que eles chegam aqui com essa dúvida sobre a marcação ao valor de mercado? Não é o intuito do legislador. Aqui eu participei de alguns calls específicos com o redator do projeto. Ele abriu muito para a academia e para o mercado o intuito dele do projeto. E o intuito dele é, de fato, tributar 15% a marcação ao valor de mercado. Pelo menos é o que está exposto aí na letra fria da lei. Entretanto, você tem aqui bons argumentos para você se defender nas esferas administrativa ou judicial, o que isso pode gerar um contencioso ao projeto. Então, esse talvez aqui é o ponto de polêmica. O que que ele fez sabendo dessa marcação a valor de mercado, que é entrando aqui agora na pergunta 9? A transparência para fins fiscais. Ele bebeu muito do direito americano com um ponto que é específico que chama check the box americano, tratar a empresa como se fosse transparente. O que é tratar a empresa como se fosse transparente? É como se os ativos detidos pela estrutura offshore fossem detidos diretamente na pessoa física. No caso concreto aqui, a ação listada em bolsa, um bond, um ETF, um REIT e um imóvel nos Estados Unidos, uma cota de private equity e os demais ativos, eles seriam declarados como se fossem detidos pela pessoa física na ficha de bens e direitos do imposto de renda. Qual é a mecânica atual? A gente declara offshore. Então, a gente declara ter um saldo específico do offshore a partir da quantidade de aportes que nós fazemos, calculamos um câmbio médio e temos lá um saldo atualizado todo 31 de dezembro dos anos correntes. Pela lógica da transparência para fins fiscais, você vai declarar diretamente os ativos que você detém na estrutura offshore. E você declarando esses ativos na estrutura offshore, você vai ter uma manutenção do regime de caixa. Ou seja, você não vai ter a marcação a valor de mercado e essa tributação dos ganhos não realizados. O conceito em si é um pouco distante do que a gente tem aqui no direito brasileiro, é uma grande inovação que a gente tem para a ficha de bens e direitos. Mas no caso concreto aqui, quando que nós estamos avaliando fazer de fato, optar por essa transparência ou optar por uma offshore opaca? Você tem que segregar os ativos a partir de eventos de liquidez. Vou dar um exemplo aqui. Você tem private equity, venture capital, bonds de longo prazo, então são os ativos mais ilíquidos. Faz muito mais sentido você ter um offshore transparente, que você não vai ter que ficar fazendo a marcação a valor de mercado delas, ou seja, o custo dela de mercado todo 31/12, colocar dinheiro dentro da estrutura, pagar imposto sobre algo que você ainda não detém líquido na sua carteira. Inclusive, são investimentos que podem não dar certo. O próprio investimento private equity ou venture capital são investimentos que eles são atrelados ali à iliquidez, mas ele pode, num futuro, dar errado. Ele pode perder o capital investido, né, Eric? Você Então, pode perder o capital investido. Então, além de perder o capital investido, você vai ter que ficar colocando dinheiro dentro da estrutura. Tem um custo fiscal para a Receita Federal do Brasil sobre algo que o investimento que não tem chance de não dar certo. Então, aqui é uma decisão super do cliente. O que que eu aconselho a todos?
Caso você tenha uma offshore, que ela detenha muitos ativos financeiros, você tem ali uma grande quantidade de ativos financeiros, e ao mesmo tempo detém ativos ilíquidos, como Private Equity e Venture Capital, você participa de rodadas de investimento de startups no exterior, que acontecem muito aqui no Brasil, que a gente acompanha, faz muito sentido fazer um split de estrutura. O que você tem de ativo ilíquido, você contribui numa nova offshore. Essa nova offshore, você declara transparência para fins fiscais. E os ativos financeiros, você tem a manutenção do regime opaco, que aí para operação específica faz muito sentido. É, até puxando aqui o gancho, né, Paty, da pergunta número 10, Exatamente. acho que está super linkado com isso que o Eric está falando, que é o que que a gente deve considerar para decidir se vale a pena mudar uma offshore para o regime transparente, né, o regime de caixa, ou deixar isso nesse regime opaco, que é a competência. Se você puder complementar a pergunta do Eric, Não, já então, mata, a gente já tá. mata a pergunta número 10 também. Só complementando, porque o Eric foi bem completo na resposta, muito boa, por sinal. Não existe uma fórmula qual um lado melhor ou o outro. Para cada caso é um caso. Você tem que sentar e ver essa questão que o Eric falou, saber o tipo de investimento que tem essa offshore, se faz sentido ter transparente ou opaca, ou fazer um split dessas offshores com seus investimentos. Porque uma coisa é certa, né? Até agora a gente se fala muito em pagar imposto, pagar imposto, pagar imposto. Que nem o Eric falou, se pagar uma coisa antecipada e lá na frente isso tem um prejuízo, a gente não vê algum respaldo da Receita Federal em que aquilo que foi pago a maior, e na hora que, na verdade, foi realizado, você não tem como recuperar esse imposto. Então, você antecipa Não uma vai coisa. ter uma restituição, né, Não vai ter Patrícia? uma restituição. Então, tem que ser um momento muito bem pensado, né, nessa questão da transparência ou opaco, porque uma vez você escolhido a sua metodologia, ela é eterna. Então, tem que, nesse momento, né, da escolha de uma maneira com que vai se tributar essa offshore, ela vai ser muito importante. Claro que ninguém tem aqui uma bolinha de cristal para saber o que vai fazer no futuro. Assim, puxa, eu optei pela transparente, mas eu vi que eu tenho um investimento que seria bom eu fazer na opaca. Ok, então, segredo, uma parte vai ser a transparente, outra parte vai ser a opaca. Mas não existe uma fórmula fechada, cada caso é em caso. Nessa hora eu digo que é muito importante a participação de consultores tributários que conheçam o assunto, né, para que não ocorra isso no final. A pessoa paga um imposto, na hora quando vai realizar, ela tem um prejuízo. E aí, como é que fica? Né? Não Sim. tem previsto nada disso. Um Perfeito. complemento. Aproveitando aqui para falar que o QR Code aqui do lado inferior direito da tela, você fala direto com um dos nossos assessores e pode agendar uma consulta tributária com um dos nossos especialistas. E assim que a gente tiver, como o pessoal já falou, instrução normativa, dando todas as regras do jogo aqui, a gente vai conseguir de fato olhar a carteira dos clientes e orientar o que faz mais sentido aqui. O importante é ter um especialista para ajudar no momento de tomar essa escolha. Eric, eu te interrompi, você ia falar mais alguma coisa. Eu fazer um complemento aqui à parte também, no sentido da questão de ser irretratável. Você optar pela transparência é irretratável, você de fato você não pode voltar atrás e tem que ser optado por todos os sócios da estrutura. Então, aqueles casos super conhecidos de que um marido e mulher, um casal, um regime de comunhão parcial, comunhão universal de bens, detém uma estrutura offshore, sendo cada um responsável por 50% dos aportes, os dois eles terão que declarar de forma irretratável a transparência para fins fiscais. Só que tem um ponto aqui de planejamento que é uma questão que o PL ele não vedou. Você, teoricamente, é irretratável você fazer, de fato, tornar o offshore opaca de novo. Mas nada impede de você fazer uma contribuição de capital, fazer uma outra transferência de titularidade para uma nova offshore, e essa nova offshore ser declarada como opaca. Então, é um ponto aqui que o PL não trouxe, não há nenhuma vedação, é uma forma de planejamento, mas para uma mesma offshore, de fato, é irretratável a escolha da transparência para fins fiscais. Foi aquilo que eu comentei, de repente tem um investimento que ele se enxerga melhor num regime opaco, você tem condições de ter uma outra estrutura
e optar por esse regime, e as demais que já foram optadas anteriormente por uma transparente, elas têm que ser mantidas. Perfeito, deixa eu aproveitar vocês aqui. A gente tem bastante dúvida no nosso Q&A. Só antes da gente continuar, que eu acho que a gente vai aqui para talvez um outro bloco, só para a gente selecionar aqui se a gente conseguiu responder todo mundo do Q&A. A gente tem uma dúvida aqui do Reginaldo, nosso parceiro do grupo MHM, que a Patrícia acho que explicou isso. O DARF, com benefício de 8%, será em 31/3/24, base 31/12/2023. É isso mesmo, Patrícia? Podemos É isso confirmar mesmo, aqui. segue até o último dia útil do mês de maio. Perfeito. Então, Adelto, acho que a gente tem ainda um pouquinho de dúvidas aqui ao longo da apresentação sobre os 8%, mas só para responder essa, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Vamos responder a dúvida do nosso cliente Augusto. Boa tarde. A database para atualização será o patrimônio líquido de dezembro de 22 ou de dezembro de 2023? Também falamos disso aqui, Patrícia. Estamos falando Base de 2023. Resultado do 2023. balanço 2023. Perfeito. Então, vamos passar para as próximas, a gente já volta no Q&A, que ainda tem bastante coisa aqui pela frente. Próxima dúvida. Eric, a gente cansa de ouvir isso em reunião. Offshore ainda vale a pena? Vamos desmistificar isso de uma vez por todas para quem está nos ouvindo aqui. Perfeito. Eu passei aqui os últimos 2 dias criando um racional, pesando prós e contras aqui do projeto e escrevendo um artigo sobre o assunto para poder divulgar e mostrar aqui sobre a minha visão aqui, porque continua valendo a pena. Tem inúmeros benefícios ainda e também tem os pontos que são negativos. Num análise conjuntural, continua valendo a pena, principalmente porque o Brasil ele era considerado como um país de tributação favorecida, praticamente, né, para a questão das offshore, na questão do antidiferimento. Não existia, nenhum dos países que querem aderir ao CDE, eles estavam, de fato, beneficiando-se do antidiferimento. Então, quando você vai beber aqui das fontes do OCDE, do direito, que é o direito global, né, das organizações mundiais, é, é uma exigência da OCDE essa questão de antidiferimento para entidades controladas no exterior. Então, uma hora isso ia chegar, ainda bem que chegou da forma que chegou. Tivemos aqui uma linha do tempo de tentativas de tributação de entidades controladas no exterior detidas por pessoas físicas, certo? De estruturas offshore detidas por pessoas físicas. E o texto ele chegou muito bem escrito, tem seus pontos de críticas, como por exemplo essa questão dos ganhos não realizados, mas eu, como advogado, gosto de trabalhar aqui, obviamente a Shield também, como um ambiente jurídico seguro e também regulado. Então, eu prefiro trabalhar em ambientes regulamentados e que eu sei quais são as alternativas de planejamento necessárias, o que que eu posso fazer, até onde eu posso ir, até onde podemos não ir. Meu grande medo aqui era trabalhar num ambiente que de fato era muito flexível, mas eventualmente uma Receita Federal ela olhar eventuais movimentações, transferências de recursos, e essas transferências de recursos não serem balizadas conforme os nossos entendimentos. Então, via de regra, foi um texto bem escrito, um texto seguro, que trouxe aqui, trouxe segurança jurídica não só ao investidor, mas também àqueles que fazem planejamento. Perfeito. Eric, falando ainda, a gente falou sobre cisão, né? Que a gente não pode constituir uma nova offshore. A gente tem 3 perguntas aqui no chat, só para a gente fechar esse assunto, que a partir do momento que você optar pela transparência ou não, você não pode voltar atrás, né? E aqui as Perfeito. perguntas elas vão sobre cisão ou constituição de uma nova offshore. A gente consegue responder isso ou é melhor olhar caso a caso, via de regra, qual que seria essa orientação? É sempre bom olhar caso a caso, ver quais são as documentações de suporte do cliente, mas como é que vai funcionar aqui essa cisão, incorporação, possível split de offshore para você poder declarar. Na database de 31/12 agora, qual é a importância dessa database de agora? É uma importância contábil, certo? Então a gente vai ter aqui a questão dos lucros acumulados e também uma possível atualização junto com o IR do ano que vem.
Para a questão de planejamento tributário, os maiores to-dos ficam para o ano que vem, que é quando começa de fato a valer a lei. Então, pense que, junto com o imposto de renda de 2025, a offshore ela deverá ou não ser tratada como transparente. Junto com o IR de agora, é possível, obviamente está esperando uma instituição normativa, mas é muito possível que só venha a opção da atualização dos 8%. Perfeito, perfeito. Isso já ajuda bastante gente que está aqui no chat. Passando para a nossa pergunta número 12. Seria interessante vender e recomprar minhas posições em lucro em 2023, ou seja, ainda esse ano, para realizar esse ganho antes da vigência da PL? Eric, me explica um pouco o que que essa pessoa pensou aqui, qual que é o racional dessa dúvida? Ela está tentando evitar aqui uma tributação dos ganhos não realizados, mas evitar essa tributação dos ganhos não realizados sobre a mecânica atual, você vai pagar de 15 a 22,5 de ganho de capital nessa diferença positiva das ações. Não faz muito sentido. Caso você espere, aguarde aqui o 31/12 e detenha ações na pessoa física, você pode atualizar. Aqui eu estou assumindo que é a pessoa física. Eu entendi que é pessoa física também, até se for pessoa jurídica eu tenho uma outra observação, mas vamos Exato. responder como se fosse Assumir. pessoa física e a Assumindo que é uma gente... pessoa física, o próprio PL também traz opções de atualização de valor para quem tem aplicações financeiras no exterior. Então faz muito mais sentido aguardar o IR do ano subsequente. Aguardando o IR do ano subsequente, você atualiza a 8%, ao invés de pagar aqui 15 a 22. Você tem economia de 50% de imposto sobre o valor bruto aí que você teria que pagar. Ainda tem uma outra questão também favorável, né, Eric? Que com a PL, se você tem ações no exterior, você não podia absorver o prejuízo na base de cálculo do lucro daquele mês. E agora vai Perfeito. poder. Então, assim, aquilo que ele está pensando em fazer hoje, se ele tiver algum prejuízo em alguma movimentação dentro do mês, ele não vai poder deduzir. E com a PL ele vai poder. Exato. Perfeito. Então, para essas Inclusive, ações com prejuízo, faz muito sentido você incorporar, se for na pessoa física, incorporar no offshore para incorporar esse prejuízo e você vai ter um prejuízo contábil aí de algum tempo. Então, faz mais sentido que seus eventuais lucros não serão base de cálculo para apuração de imposto no Brasil. Perfeito. Vamos lá para a próxima dúvida. As empresas tipo LLC, que são empresas americanas, também serão tributadas, visto que as empresas já declaram imposto de renda no país de criação da empresa? Adriele, você que está ali no dia a dia, né, das empresas americanas, dos nossos clientes, como que fica essa tributação das LLCs? Sim, essas empresas também serão taxadas, né? Existe aqui uma diferença entre como ela é taxada nos Estados Unidos, que aí segue conforme, né, o governo americano, que aí depende do tipo de classificação fiscal, pode ser uma LLC taxada a corporation, 21%, ou pode ser uma LLC aí partnership de 10 a 37%. Isso para os Estados Unidos. No Brasil, essa empresa americana ela também vai sofrer tributação, mas a 15%. E aí os impostos pagos no exterior eles vão poder ser deduzidos aqui no Brasil. Perfeito. Estava dando uma lida aqui nas dúvidas do chat, daqui a pouco a gente volta para lá que tem bastante coisa. Vamos passar para a próxima dúvida. Eric, caso prático aqui. Caso eu invista R$ 500.000 convertidos em US$ 100.000, então aqui um câmbio, né, de R$ 5, enviados para minha conta offshore em Bahamas, em bonds dos Estados Unidos, e deixo por 5 anos, terei que pagar impostos anuais, mesmo sem nenhum resgate? Acho que a gente falou bastante disso aqui nas últimas dúvidas, mas acho que vale a gente reforçar. E se Perfeito. resgatar, pagarei somente sobre o resgate semestral? Como funciona isso na prática? Ele não colocou aqui o quanto que esse bonde ele está rendendo, né? Ele colocou só o momento do V0 ali, mas vamos assumir que ele está tendo esse lucro de forma anual e que ele não está realizando nenhum tipo de resgate. Como que funciona essa tributação? Vamos lá. Dois casos, tá? Primeiro caso, caso opaca, e segundo caso, caso transparente. Caso seja opaca, então esse bonde que ele investiu, US$ 100.000, no ano 1 está valendo US$ 120.000,
Esses 20 mil dólares, que é o delta, será contabilizado como lucro e ele vai pagar 15% sobre essa valorização do bonde, perfeito? Então, essa aqui é a mecânica caso seja opaca. Caso ela... Oi, pode falar, olha. Perdão, Eric. Eu ia só complementar que, a não ser que a contabilidade dele tenha prejuízo, né? Ele pode ter lucro nessa operação, lucro nesse ativo, mas essa contabilidade, por alguma outra razão, tenha tido um prejuízo, esse imposto ele é devido mesmo sem esse resgate, certo? Perfeito, perfeito. Perfeito. Essa daqui seria a offshore opaca. No caso da offshore opaca, que você vai ter que fazer a tributação mesmo sem efetivo resgate. No caso de um offshore transparente, você só terá a tributação, assumindo aqui que esse bonde ele não pague juros, os cupons que normalmente eles pagam ao longo dos anos, assumindo que ele não pague nada ao longo dos anos, somente no momento de venda após 5 anos. Então, aqui, somente nos eventos de liquidez, é aquilo que eu comentei. Para os ativos ilíquidos ou que tem liquidez de médio ou longo prazo, faz sentido optar pela transparência. Perfeito. E aí o finalzinho da dúvida dele, e se resgatar, pagarei somente sobre o resgate semestral? Se for diretamente pela pessoa física, você vai ter a manutenção do regime de caixa. Se for numa pessoa jurídica, aquilo ali vai ser contabilizado como lucro e você está distribuindo antes do período de fechamento do balanço, vai seguir a mesma mecânica dos 15%. Perfeito. Vamos passar para a pergunta 15. Adriele, dividendos recebidos no exterior continuam a serem tributados as alíquotas progressivas até 27,5%. A isenção de 35 mil por vendas ao mês continua? Aqui lembrando, né, eu acho que o pessoal, o dono da pergunta está perguntando da isenção de 35 mil reais por mês por CPF que alguns clientes têm, a depender da forma como eles declararam isso no imposto de renda, né? Então, acho que ficou um pouco solto aqui, vale também fazer essa explicação do que é essa isenção, caso o restante da nossa audiência não saiba. Exatamente, Olivia. Com relação aos dividendos, agora vai ser uma alíquota flat, né? Os rendimentos auferidos no exterior serão tributados aqui no Brasil 15%. Não terá mais essa alíquota progressiva até 27,5%. Com relação a essa isenção de 35 mil reais, como a Olivia falou, alguns clientes têm uma estratégia tributária, né, de ter contabilizado no seu imposto de renda parte do valor aportado na empresa via capital social, parte empréstimos, e aí durante o decorrer dos anos, aquele indivíduo tinha prejuízo na estrutura e tinha saldo de empréstimo a amortizar. E aí esse saldo de empréstimo, né, a alienação desses valores retirados, né, repatriados, até 35 mil reais tinha essa isenção. Agora, com o projeto de lei, o que vai prevalecer vai ser a lei específica, ou seja, não terá mais isenção de 35 mil reais e todos os ganhos realizados aí no exterior terá tributação de 15%. Não quer dizer que essa lei de pequeno valor, né, da isenção dos 35 mil reais, ela deixe de existir. Ela vai continuar existindo, mas com relação aos rendimentos do exterior, o que vai prevalecer vai ser a lei específica, que é o projeto-lei que a gente está tratando agora. Então, na prática, né, Adriele, só para o cliente também entender como que isso vai funcionar, o cliente que anualmente precisar pagar, né, os 8% por ter esse lucro acumulado na estrutura, esse recurso ele vai estar disponível para retirada, certo? Uma vez pagando os 15%, ele pode fazer a retirada daquele valor, caso faça sentido. Exatamente. Diferença é que no passado essa tributação ocorria no momento da repatriação e agora essa tributação vai ocorrer anualmente, né, sobre os lucros auferidos na empresa. Então é como se todo lucro já sofresse a tributação e agora o cliente tem o direito de distribuir quando quiser. Não tem mais nem o pagamento mensal, né, após a retirada, agora vai ser anualmente, o que de certa forma é bom. Facilita, né? Facilita, e aí todo o lucro ele já vai ser considerado distribuído, porque já vai ter aquela tributação integral do lucro a 15%. Perfeito. Acho que ficou claro.
Eric, como a pessoa física com investimentos diretos, sem a offshore, paga 8% sobre o estoque de rendimentos? E aí, se você puder também engatar, tem uma pergunta aqui no chat que a Érica fez, que é para quem não tem lucros acumulados, tem prejuízo acumulado, se vale a pena fazer a atualização cambial. Se você puder responder um 2 em 1 aqui, eu te agradeço. Perfeito. Primeiro caso aqui, como uma pessoa física com investimentos diretos em offshore paga 8% sobre o estoque de rendimentos. O PL ele traz aqui as hipóteses que as pessoas físicas elas podem fazer atualização e quais bens são objetos de atualização, tá? Então, aplicações financeiras, imóveis, tudo, embarques em aeronaves, embarcações de aeronaves, eles podem ser objeto de atualização pagando 8%. A operacionalização, como eu disse, a ficha específica, a gente não sabe ainda como é que vai ser feito, se vai ser junto com o DARF, se você só vai preencher um campo específico, opto por atualizar 8%, vai ser gerado um DARF junto com o seu imposto de renda. Não sabemos exatamente como será feito isso. Isso a gente vai precisar de instrução normativa. Mas é importante aqui quais são os seus investimentos que não podem ser objetos de atualização. Aqueles investimentos que o valuation são um pouco mais complicados. Por exemplo, obras de arte, joias, animais de reprodução, esses ativos um pouco mais complicados de você fazer um valuation. Fazendo agora a pergunta da Érica, para quem tem um câmbio baixo, tá? Aquele câmbio da década de 90, construiu uma empresa offshore com Aquele um câmbio câmbio médio de R$ 2. o câmbio médio de R$ 2, exatamente. Para quem tem esse câmbio, faz sentido você fazer a atualização. Que a questão da variação cambial, ela não vai ser mais isenta. Como é que ela vai funcionar aqui, tá? Entre o principal aportado? Será somente nos momentos de resgate. Tem, salvo engano, o artigo 7º do PL, para aquele valor aportado, a variação cambial só será tributada nos momentos de efetivo resgate. Perfeito. Tem bastante dúvida aqui no chat. Vamos ver se a gente consegue. Quase um segundo Q&A, hein, olha. É quase um segundo. A gente vai ter que fazer um próximo webinar. Vamos ver se a gente vai dar tempo. Eu vou tentar responder todos aqui. Pergunta número 17, Eric, ainda aproveitando você aqui. Tem uma empresa em Portugal que tem uma receita de aluguéis de imóveis. Qual o impacto do PL nessa operação? A gente tem bastante gente com Um imóvel em imóveis em Portugal. Portugal, né? Bastante gente que foi para lá. Então, acho que essa dúvida ela vai ajudar também boa parte do pessoal que está aqui nos acompanhando. Exatamente. Como é que vai funcionar aqui para quem tem uma empresa com imóvel em Portugal que tem uma receita de aluguel de imóveis? Quais são os critérios específicos para o PL poder incidir? São dois critérios que eles trazem. Ou está sediado em um país de tributação favorecida. Quais são os países de tributação favorecida? Aqueles que estão presentes na IN 1037 da Receita Federal. Pensa que a Receita Federal, aqui em termos mais cotidianos, ela tem uma listinha de todos os países que são considerados paraísos fiscais. Se aquela jurisdição estiver nessa lista, será considerado um país de tributação favorecida e automaticamente vai atrair a incidência do PL. Portugal não está, o único lugar de Portugal que está na IN 1037 é a Ilha da Madeira, que é considerado um hub de investimentos aqui um pouco comum na Europa. Mas Portugal, especificamente Lisboa, Porto, os lugares mais conhecidos aí por conta do Golden Visa, eles não estão presentes na 1037. Só que tem um caso aqui. Se você tem um imóvel que não está presente na 1037, tem uma outra hipótese de enquadramento na incidência desse projeto de lei. Qual é? Renda ativa ou renda passiva? Para aquelas entidades, aquelas empresas que tiverem renda ativa inferior a 60% ou renda passiva superior a 40%, é muito interessante aqui esse dogma. Se você tiver enquadrado nessas hipóteses, você atrai aqui a incidência do PL. Então vamos pensar aqui em uma empresa em Portugal. Essa empresa em Portugal, ela só detém aluguéis que são considerados como renda passiva. Sendo considerado como renda passiva, atrai a incidência do PL e essa empresa em Portugal vai ser tributada a 15%. 31/12, fecha o balanço. No ano subsequente, junto com a declaração do imposto de renda, você faz o pagamento da DARF do imposto. Perfeito. Pergunta 18. Essa daqui também é um clássico das nossas reuniões. Eric, se você puder ajudar a gente aqui. Um residente fiscal no Brasil possui uma empresa offshore A.
e a empresa offshore A possui uma empresa offshore B. Ou seja, é o cliente, empresa offshore A, empresa offshore B. O residente deve pagar imposto somente sobre o lucro da offshore A ou também da offshore B? Vamos lá. A Adriele já explicou isso muito bem aqui anteriormente. Os lucros aqui, como ela bem explicou, serão individualizados. Então você vai ter o lucro da empresa A junto com o lucro da empresa B. Só que aqui o caso a gente tem duas offshores. Pensa que a gente tem uma offshore controladora e uma outra offshore controlada indireta. Assumindo aqui que as duas estão caracterizadas e sediadas em países de tributação favorecida, você vai pagar os impostos sobre ambos os lucros. Pagando imposto sobre ambos os lucros, o único ponto de atenção é que eles serão individualizados. Então, você vai ter aqui uma apuração de lucro da offshore A e uma apuração de lucro da offshore B. Perfeito. Vamos para a pergunta 19. Como será o cenário da tributação das offshore após a aprovação pelo Senado? Qual o melhor cenário, tributar pelo estoque ou pelo lucro do exercício? A gente falou bastante disso, né? Mas se a gente puder fazer um resumo nessa questão, acho válido. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Q&A, tem bastante dúvida bem pertinente aqui. Exato. Aqui, o projeto, ele seguiu muito, consultei aqui um pouco antes de entrar nesse webinar, o projeto seguiu ontem para sanção do presidente Lula. É muito improvável, foi iniciativa do governo, muito improvável que ele volte com alguma alteração, algum veto a algum dispositivo específico. Então, aqui a expectativa é uma expectativa de aprovação, ele tem aqui os próximos 15 dias, por conta do regime de urgência, mas a expectativa de aprovação e sanção pelo presidente e início da vigência a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E qual o melhor cenário? Tributar pelo estoque ou pelo lucro do exercício? Depende de caso a caso. Se você não tiver estoque, tiver prejuízos, então talvez seja melhor aqui compensar com os lucros do exercício. Se você tiver um estoque, vale a pena você atualizar 8%. Se você tiver aqui uma variação cambial, um câmbio muito baixo dentro da estrutura, faz sentido você atualizar os 8% também. Combinado. Vamos para a próxima aqui, pergunta 20. Tenho uma LLC nos Estados Unidos, preciso declarar o famoso BOI. Adriele, como que fica a questão do BOI para quem tem LLC nos Estados Unidos? A gente, inclusive, tem um outro webinar, né, na nossa conferência. A gente falou bastante disso, mas como foi uma pergunta que se repetiu algumas vezes, a gente resolveu trazer essa questão para cá também. Exatamente, Olivia. Com relação ao registro de beneficiários efetivos, né, esse famoso BOI, BOI, né, como muitos também falam, se você tem um LLC que você detém um controle substancial dessa empresa, você precisa reportar. Se você detém pelo menos 25% de participação societária dessa empresa, você também precisa reportar. Então, existem 2 critérios de avaliação para saber se será devido esse report ou não. Depende se você tem esse controle substancial ou se você detém pelo menos 25% de participação. E aí é um ponto importante porque, às vezes, a pessoa tem uma empresa nos Estados Unidos, né? Tem um CPA contratado que faz o tax return, que é a declaração do imposto de renda nos Estados Unidos, e aquela pessoa acha que o CPA, ele necessariamente ele vai reportar essas obrigações legais e novas aí dos Estados Unidos. E aí não necessariamente. Então é importante para cada pessoa que tem essa estrutura americana que de fato verifique com o seu CPA se ele vai, né, reportar essa nova obrigação legal e caso contrário procure alguma empresa especializada que vai dar assessoria a esse relatório. Nós aqui da Shield, a gente está dando essa assessoria a todos os clientes, a todas as pessoas que precisarem, é só entrar em contato conosco, que a gente auxilia aí nesse report aos Estados Unidos. E Adriele, adicionando, imagina, pode falar, Patrícia, eu ia aproveitar a dúvida 20 e engatar na 21, que a gente está ainda no mesmo tema. não, é importante porque essa obrigação, que nem a Olivia falou às vezes, ou que a Adriele falou, o CPA vai estar alinhado, não quer dizer, porque isso não é uma obrigação fiscal, e sim do Financial Criminal. Então, são 2 coisas em paralelo. Como existem outras obrigações acessórias nos Estados Unidos, que não é só relativo ao imposto de renda,
né? Imposto de renda federal, estadual, e aí vai, né? Então é bom sempre ter alguém ali do lado assistindo, acompanhando essas atualizações na lei como um todo, para não deixar nenhum investidor, nenhum cliente a descoberto e aí faltando com o cumprimento de alguma obrigação acessória. Perfeito. Falando ainda dessa mesma obrigação, qual que é o prazo de entrega para a declaração e se existe alguma multa pela não entrega? Bom, o prazo ele vai depender conforme a data de criação da empresa. Se essa empresa ela foi constituída a partir de 1º de janeiro de 2024, você tem 30 dias após a constituição da empresa para poder reportar isso, né, ao Departamento de Crimes Financeiros nos Estados Unidos. Agora, se sua empresa foi constituída anterior ao ano de 2024, você tem até 1º de janeiro de 2025 para poder reportar isso. Com relação à multa, sim, existe multa, e aí a penalidade ela vai depender de como o Departamento de Crimes Financeiros vai encarar a falta de entrega, né? Pode ser encarada como uma penalidade criminal ou civil, podendo chegar até US$ 10.000 de multa e em casos de 2 anos de prisão também. Então, é uma obrigação muito importante, né, que tem uma penalidade alta, então que deve ser observada a todas as pessoas que possuem essa estrutura americana e que atendem esses requisitos que eu comentei anteriormente. Perfeito. Essa é a última dúvida que a gente selecionou, Adriele. Na verdade, aqui para o Eric, né? Acho que foi o Eric que me encaminhou essa dúvida. Tem um apartamento em Miami para aluguel. Faz sentido manter ele na pessoa física? Como fica a tributação com o PL? E aí, após o Eric responder essa pergunta, deu o horário da nossa live, mas a gente vai estender aqui uns minutinhos só para eu colocar algumas dúvidas aqui do chat. Tem ainda bastante coisa aqui, então, Eric, se você puder responder essa dúvida número 22, eu vou pegar algumas dúvidas aqui do nosso chat. A gente estende aqui mais um pouquinho. Perfeito. Qual o ponto aqui para essa questão do apartamento em Miami? Tal qual o apartamento em Portugal, esse apartamento em Miami são ativos que inúmeros dos nossos clientes eles detêm. Caso você detenha ele na pessoa física, faz sentido ou não? Aqui um ponto importante. Quando a gente vai no artigo 3º do PL, e esse artigo 3º ele traz um rol exemplificativo de aplicações, do conceito de aplicações, o que o legislador considera como aplicações e como rendimentos. E nesse rol, ele não traz especificamente a questão dos rendimentos imobiliários. É um caso de clientes, pessoas físicas que detêm apartamentos para aluguel, Airbnb, é muito comum que isso ocorra, que não esteja isso dentro de uma empresa. E não trazendo essa questão dos aluguéis como rendimentos imobiliários no conceito de rendimentos, por si só, logicamente, uma interpretação lógica, a gente considera que esses rendimentos não estão enquadrados pelo PL. O PL não encara isso como rendimentos. Não encarando esses aluguéis no exterior como rendimentos, é possível que haja aqui uma manutenção do carnê-leão. Então, o cliente tem um apartamento em Miami, tendo um apartamento em Miami, na pessoa física. O PL, ele não diminui, como a gente sabe, caiu de 27,5% o carnê-leão para 15% para rendimentos oferecidos no exterior. Não sendo enquadrado como rendimento, por interpretação lógica, o sistema vigente continua o mesmo. Ou seja, a interpretação é que o carnê-leão está incidindo sobre esse rendimento do aluguel, sendo necessário o recolhimento do imposto até o último dia útil subsequente ao recebimento do aluguel. Então vamos lá, eu tendo na pessoa física, Eric, recebi um aluguel hoje, dia 5/12, até 31 de janeiro, o último dia útil de janeiro, nós teremos que fazer o recolhimento do imposto sobre a mecânica da pessoa física. Ponto aqui de discussão. O rol, como eu disse, é exemplificativo, ele não é taxativo. O legislador não fala, são esses os rendimentos que a gente considera como dividendos, nada nesse sentido. O legislador ele fala, ó, eu considero como rendimentos esses acréscimos patrimoniais. De forma exemplificativa, ele não fecha o rol. Então, pode vir a ser acrescentado novas formas aqui de rendimentos. Então, caso prevaleça o entendimento da mecânica anterior, que é a manutenção do carnê-leão,
faz muito sentido você constituir uma LLC, que é quase que mandatória nos Estados Unidos, ou uma double corp, com offshore que detém um LLC, para você deter esse imóvel que gere rendimentos, tem aluguel. Porque aí você vai baixar a alíquota de atuais 27,5% para 15%. Planejamento tributário sobre a ótica da lei. Como eu comentei, é muito melhor você trabalhar no ambiente regulado do que no ambiente não regulado. Perfeito. Adriele, o Walter Conceição está perguntando se o BOI deve ser entregue todos os anos a partir de 2024. Conta para ele que a gente já entregou BOI esse ano. Não, não existe uma recorrência dessa entrega da declaração, a não ser que, de fato, exista alguma alteração com relação aos beneficiários efetivos informados. Então, a partir do momento que teve uma alteração, vai precisar realizar um novo report informando essa atualização. Caso continue igual a mesma estrutura, você não precisa ter essa recorrência anualmente. Você só precisa entregar uma vez, né, a partir de 24, caso a sua empresa seja constituída 30 dias após a criação da empresa. Anos anteriores a 24 até 2025, janeiro de 2025, para poder declarar. Uma vez declarado, só declara de novo a partir do momento que ocorra aí alguma atualização. Perfeito. Patrícia, Janine e Maurício estão perguntando aqui praticamente a mesma coisa. Se dividendos recebidos nos Estados Unidos, que tem a taxação de 30% na fonte, vão ter dupla tributação no Brasil. Como que vai funcionar isso? Os dividendos recebidos diretamente por pessoas físicas no exterior e que já pagaram imposto nos Estados Unidos, pelo acordo de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos, ele pode usufruir desse imposto que ele já pagou nos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, vamos lá. Se aqui no Brasil a tributação é 15% e nos Estados Unidos a 30%, o que vai acontecer no momento da compensação? É compensação, não é dedução, da compensação desse imposto, vai ser zero a contribuição aqui no Brasil, e evitando assim a bitributação. Perfeito. Eric, se você puder responder para a gente a dúvida do Augusto, nosso cliente. Ativos que foram incorporados na offshore durante o ano fiscal de 2023 e que estavam na pessoa física na declaração de 2022, se eles podem ser atualizados com pagamento de 8%. Quais são um ponto aqui? Primeiro são o que é que vai poder ser atualizado pelo valor de 8%. Primeiro, os ativos declarados na declaração de 31/12 de 2022, declarados em 2023, ou seja, ativos adquiridos ao longo de 2023 não poderão ser objeto de atualização e não poderão ser objeto de atualização. Perfeito. Acho que o racional é muito nesse sentido. Se você adquiriu o bem ao longo de 2023, você não vai poder fazer atualização. E se ele não tiver sido declarado em 2022, você também não vai poder fazer atualização. Caso ele tenha, certo? Ele não esteja enquadrado em nenhum dos dois requisitos, é possível sim ele fazer a atualização. Ou seja, se está declarado lá em 31/12 de 2023, os ativos detidos na pessoa física, em 2023 ele integralizou no offshore, é possível fazer a atualização. O que não pode se ele comprou novas ações ao longo de 2023 e não tiver declarado essas ações em 31/12 de 2022. Lembrando que se tiver algum bem que não foi reportado no exterior, por esquecimento, enfim, tive um bem em 2022, entreguei a declaração agora no exercício de 2023, esse contribuinte deverá retificar a declaração, incluindo esses bens, e aí também tem que olhar o lado da declaração do Banco Central, se também não foi reportado, também tem que ser retificado, e aí então ter as consequências de talvez pelo Banco Central a cobrança de uma multa, e na declaração de imposto de renda, se esse bem não declarado, ele rendeu algum tipo de rendimento ao longo de 2022, vai ter que ser oferecido para tributação, inclusive com pagamento de juros e multa. Daí, então, isso reportado na declaração devida, foi feito toda a regularização possível, aí sim você pode ter a opção dos 8%. Caso contrário, esqueci, não lembro, não quis, enfim, né, não tem como fazer essa atualização dos 8%. Perfeito, eu aproveitei que a gente está respondendo as dúvidas do chat para colocar
novamente o QR Code do nosso radar, do grupo do WhatsApp, para aqueles que tiverem interesse de fazerem parte do grupo. A gente tem uma pergunta aqui do Antônio, Eric, se você puder dar uma olhada nela, eu acho que complementa um pouco do que a gente estava falando antes. Sei que o PL fala que, aí ele abre aspas, não poderão ser objeto de atualização bens ou direitos que não tiverem sido declarados relativo ao ano calendário de 2022. Mas se tem uma offshore declarada, porém com recursos adicionais alocados em 2023, o lucro dessa parcela alocada durante o ano pode ser atualizado pelos 8%? Como que fica isso? Aqui a gente tem que analisar muito o caso concreto, tá? Mas, via de regra, se os ativos tiverem sido adquiridos ao longo de 2023 e não tiverem sido reportados no IR de 2022, eles não poderão ser. Então é importante você ter aqui uma contabilidade super faseada. Até 31/12/2023 você vai ter uma contabilidade. A partir da contabilidade de 31/12/2023, aquelas pessoas, elas optem aqui ou pela transparência ou então pela atualização. A gente tem que pensar como se fosse uma contabilidade do zero. Então, vai ser zerada, é um novo mundo. No artigo que eu escrevi, eu até comentei sobre a questão de a gente estar zerando o jogo. O governo, ele deu um desconto aqui na tributação, nesse desconto que ele deu na tributação para atualização do valor do estoque e também de anos e anos de diferimento, ele zerou o jogo, falou, a partir de agora vai seguir essa mecânica aqui. É uma coisa Perfeito. você deixar de declarar porque esqueceu em 2022, outra coisa é você obter novos investimentos dentro da offshore em 2023. Perfeito. Perfeito. Vamos para a última, que já estão aqui ó, me cortando, pedindo para eu encerrar. Vamos para a última pergunta. No caso da pessoa física, acho que a gente já falou um pouquinho disso, mas vale reforçar porque tem duas dúvidas aqui muito parecidas. No caso da pessoa física, é possível compensar o imposto de 30% recolhido nos Estados Unidos sobre os dividendos recebidos contra o imposto devido referente ao ganho de capital? Falamos disso já, mas vamos responder de novo. Como é que fica, Patrícia? Acho que foi você que respondeu a primeira vez para a Dividendos, gente. de dividendos, assim, para pessoa física, a gente tem que ver a natureza, tá, da compensação deste imposto. Se você pagou imposto sobre dividendos, você vai compensar esse imposto sobre a base de cálculo de dividendos. Se você teve apuração de ganho de capital por venda de ações, se você pagou imposto nos Estados Unidos sobre isso, você vai compensar o imposto sobre isso. Aí tem que ver a natureza de cada um deles. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. A gente teve praticamente um segundo Q&A, né? Um segundo plantão dentro desse. Foram mais de 30 dúvidas encaminhadas aqui no ao vivo, fora as 20 que a gente selecionou. A gente sabe que é um assunto que ainda está difícil, né? Dos clientes palparem. Assim que a gente tiver a instrução normativa e tiver esse conteúdo um pouco mais concreto, provavelmente o Eric e todo o nosso time aqui, a gente vai se pronunciar, né, escrever novamente, manter o grupo aqui do Radar atualizado. Quem não está no grupo, entre lá, a gente mantém todo mundo sempre atualizado do que acontece. O nosso muito obrigada pela audiência e quem quiser falar com o assessor, pode, vou deixar aqui um tempinho para vocês, o QR Code aqui do canto inferior direito para falar com um dos nossos assessores, agendar uma reunião com a gente está super à disposição. Nosso muito obrigada e até a próxima. Até a todos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.